Shutterstock Music. Fala, meu caro aluno, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, mais um vídeo do canal Posologia. Eu sou o professor Sérgio Araújo, sou fundador aqui do canal Posologia e hoje nós teremos nosso terceiro e último episódio da série Aliviando a Ansiedade. Se você ainda não assistiu nenhum dos outros dois episódios, volta lá e assiste. Tem muito conteúdo, são mais de 6 horas de aula só falando de ansiedade. E hoje nós encerraremos essa série com o nosso terceiro episódio, que vai se chamar Tratamento da Ansiedade utilizando antidepressivos. Só para relembrar para aqueles que ainda não assistiram, no primeiro episódio eu falei basicamente sobre a doença, como a doença é classificada, qual é o mecanismo fisiopatológico, como é o algoritmo de tratamento da ansiedade. No segundo episódio, que foi dividido em duas partes, porque havia muito conteúdo, eu falei sobre o uso de benzodiazepínicos para tratar a ansiedade. E hoje nós encerraremos essa série com o tratamento da ansiedade utilizando antidepressivos. Isso mesmo, caro aluno, você não escutou mal. Vamos utilizar antidepressivos, mas para tratamento da ansiedade. Hoje é o tratamento mais aceito, o mais seguro, o que traz mais resultados para tratamento da ansiedade é com antidepressivos. Mas o que é que nós veremos especificamente na aula de hoje? Vamos dividir nossa aula em 5 partes, como nós geralmente fazemos. Na primeira parte, nós falaremos sobre o uso da buspirona para tratamento da ansiedade e quais são os seus benefícios. Porque quando a gente se propõe a utilizar um antidepressivo no lugar de um benzodiazepínico, claro que ele tem que ter algumas vantagens. Quais são os benefícios de utilizar a buspirona especificamente? Claro, se nós vamos ver os benefícios, vamos também entender quais são os mecanismos pelos quais a buspirona controla a ansiedade. E eu já peço para você, se você ainda não assistiu o primeiro episódio, ele é fundamental para a aula de hoje. Entendendo a doença, você vai entender quais são os alvos preferenciais dos medicamentos. Você vai entender o que é que o medicamento precisa fazer para que os sintomas da ansiedade sejam debelados. Então volta lá e assiste o primeiro episódio antes de assistir esse episódio sobre o tratamento. Ele é fundamental para você entender na sua essência. E aqui na segunda parte nós falaremos sobre o mecanismo pelo qual a buspirona consegue controlar a ansiedade. Na terceira parte dessa aula eu irei falar sobre o uso de inibidores seletivos da recaptação de serotonina no controle da ansiedade. A buspirona não é um inibidor seletivo, mas ela é utilizada em diversas situações onde os benefícios justificam o seu uso. Mas na grande maioria das vezes, a ansiedade é tratada com inibidores seletivos da recaptação de serotonina e a gente vai entender quando ele deve ser usado. Também iremos falar do uso de antidepressivos para transtorno do pânico e vamos finalizar nossa aula de hoje com o uso de antidepressivos para transtorno obsessivo compulsivo. Então vejam que nós vamos permear por diversos tipos de ansiedade, falando sobre transtorno do pânico, transtorno obsessivo compulsivo e um pouco também sobre transtorno de ansiedade generalizada com o uso de inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E para você que não me conhece, eu sou o professor Sérgio, sou fundador do canal Posologia. Aqui na tela nós temos quais são as minhas formações. Eu sou farmacêutico de formação,
com mestrado e com doutorado em Biologia Celular e Molecular e atualmente sou professor de Farmacologia Aplicada. Aqui nessa tela vocês também podem ver os meus contatos, por onde vocês podem tirar dúvidas, por onde vocês podem mandar sugestões, por onde vocês podem mandar críticas. O seu feedback sempre será muito bem-vindo, seja através das redes sociais, seja através do meu e-mail também. E aqui na tela nós temos também mais uma informação, mais uma forma de vocês entrarem em contato comigo, que é através da área de membros do canal Posologia. Se você se tornar membro do canal Posologia, você vai ter alguns benefícios, como vídeos exclusivos e como uma resposta muito mais rápida à sua dúvida, onde você vai poder entrar no meu grupo do WhatsApp. Lá você poderá entrar em contato comigo ou com outros membros que também têm sede de farmacologia, assim como você. Mas vamos direto para a nossa aula de hoje e vamos recapitular o último caso clínico do episódio 2. Nós finalizamos o episódio 2 com o caso clínico 4. E para você que não está habituado com essa série Aliviando, é uma série 100% baseada em casos clínicos. É uma série onde todo o conteúdo é extraído de casos clínicos. É uma série onde você vai aprender na prática. Você vai aprender de forma contextualizada. Você vai aprender de forma muito aplicada. Então, todos os episódios, eles têm casos clínicos que vão ser a base para que possa nos nortear no conteúdo. E como vocês viram, nós estamos no caso clínico 4 dessa série Aliviando a Ansiedade. Voltando aqui para nosso PowerPoint, para a nossa apresentação, nós temos o caso clínico 4 que diz o seguinte: é a história de um paciente. Se você não viu o caso clínico 4, o início dele lá no episódio 2, volta lá e assiste também. Mas recapitulando de uma forma bem resumida, é a história de um homem que utilizava benzodiazepínicos e ele sofreu um acidente automobilístico porque havia se intoxicado com o benzodiazepínico. Ele havia se intoxicado por algumas razões, dentre elas, o paciente tinha algum grau de insuficiência hepática e o paciente era obeso também. Se você não compreende como é que a obesidade, como é que a insuficiência hepática pode gerar intoxicação a benzodiazepínicos, volta lá e assiste o episódio 2, onde eu mostro todos os detalhes, onde nós explicamos cada uma das justificativas para esse mecanismo acontecer. Mas o paciente BG, vários dias após a sua recuperação da intoxicação pelo diazepam, ele expressa o desejo de interromper o uso do benzodiazepínico que ele vinha usando. Isso acontece muito porque ele está recebendo muitas críticas dos seus colegas, que são membros do programa de Alcoólicos Anônimos. O paciente BG, ele estava fazendo um tratamento para desintoxicação do álcool. E claro que se alguém tem uma dependência, está fazendo parte de um programa de desintoxicação, essas pessoas elas não ficariam satisfeitas por saber que um daqueles membros está usando um medicamento que causa muita dependência, como é o caso dos benzodiazepínicos. E por isso ele estava recebendo muita crítica. A decisão de interromper o uso do benzodiazepínico tem que ser tomada com a decisão de inserir um novo medicamento para controle da ansiedade do paciente. O paciente ele não pode ficar à mercê da doença. Por isso, a decisão tomada foi substituir o diazepam pela buspirona. Quem assistiu o episódio 2 sabe que, mesmo trazendo diversos problemas, trazendo diversas dificuldades, principalmente relacionado às reações adversas de curto e longo prazo e principalmente relacionado à dependência, o benzodiazepínico vinha trazendo benefícios para o paciente. Apesar de tudo, vinha trazendo benefícios, principalmente no controle dos sintomas da ansiedade. A questão é, se ele substituir o benzodiazepínico
pela buspirona, será que os benefícios ele também trará com essa substituição? Por isso a pergunta é: o perfil clínico da buspirona se compara ao perfil clínico dos benzodiazepínicos? Será que a buspirona vai conseguir trazer para esse paciente os mesmos benefícios que os benzodiazepínicos vinham trazendo no controle da ansiedade? Então vamos responder a essa pergunta, entendendo quais são os benefícios que a buspirona pode trazer para a ansiedade do paciente. E eu dividi esses benefícios em 6 grandes partes. A primeira parte se relaciona com seus efeitos no sistema nervoso central. Quando nós tivemos episódio falando de tratamento da ansiedade com benzodiazepínicos, nós vimos que os benzodiazepínicos trazem alguns problemas, como, por exemplo, ele é depressor do sistema nervoso central. Também ele causa muita sedação. Foi por essa razão, inclusive, que o paciente sofreu o acidente automobilístico. Que os benzodiazepínicos promovem muito comprometimento psicomotor. E em alguns casos, pode até trazer depressão respiratória. E quando nós olhamos para a buspirona, nós observamos que esses efeitos eles não acontecem. Então a buspirona não possui efeito depressor no sistema nervoso central, não causa sedação, não causa comprometimento psicomotor, não causa depressão respiratória, fazendo com que a buspirona seja muito útil para tratamento da ansiedade, principalmente no grupo dos idosos. Então vejam que interessante. Os idosos que têm ansiedade, que têm transtorno do pânico, talvez a buspirona seja a principal indicação e a gente já começa a entender os motivos pelos quais foi utilizada a buspirona no paciente. O paciente ele era um paciente idoso. Então era a indicação principal, o principal motivo dessa seleção. Vamos agora ver o segundo benefício da buspirona e ela se relaciona com a função sexual. A buspirona não produz efeitos adversos sobre a função sexual. E é importante mencionar esse benefício porque é muito comum pacientes que utilizam alguns antidepressivos terem alteração da função sexual. E esse não é o caso da buspirona. Inclusive, a buspirona pode melhorar a função sexual em alguns pacientes que têm transtorno de ansiedade generalizada. Então, não produz efeito na função sexual. Terceiro benefício se relaciona, claro, com a dependência. Quando nós vimos no episódio 2, falando sobre o tratamento da ansiedade com benzodiazepínicos, um dos principais problemas era justamente que os benzodiazepínicos podem causar dependência física e dependência psíquica. Esse não é o caso da buspirona. A buspirona não produz nem dependência física, nem produz síndrome de abstinência depois da descontinuação, isso considerando um tratamento mesmo a longo prazo. Ele não causa esses inconvenientes que eram muito comuns com os benzodiazepínicos. O quarto benefício da buspirona se relaciona com interações medicamentosas. E nós vimos que esse era um grande problema dos benzodiazepínicos também. Em alguns casos, sofrendo indução enzimática, em alguns casos, sofrendo inibição enzimática, em alguns casos, sofrendo um sinergismo no efeito depressor do sistema nervoso central. Com a buspirona, não interage com álcool, não interage com outros depressores do sistema nervoso central e é relativamente segura em pacientes que têm uma overdose com a buspirona. Então, em termos de segurança por interação medicamentosa ou por uma sobredose, a buspirona é considerada muito mais segura do que os benzodiazepínicos. O quinto benefício é o que gerou
a pergunta para esse caso clínico: a buspirona é tão eficaz quanto os benzodiazepínicos? E a resposta é sim, a buspirona é tão eficaz quanto os benzodiazepínicos, como alprazolam, oxazepam, lorazepam, diazepam e clorazepam, que são benzodiazepínicos utilizados para transtorno de ansiedade. Porque são benzodiazepínicos de ação longa, são benzodiazepínicos de potência moderada a alta, que são os critérios para a escolha do benzodiazepínico para tratamento da ansiedade generalizada. E o nosso sexto benefício da buspirona é que a buspirona ela é mais eficaz no tratamento dos sintomas cognitivos da ansiedade. Então, a buspirona ela é tão eficaz quanto os benzodiazepínicos para tratamento de vários sintomas da ansiedade. E quando falamos de sintomas cognitivos, a buspirona ela consegue ser mais eficaz do que os benzodiazepínicos. E eu queria perguntar para você, caro aluno, a aula até aqui, ela tem trazido para você benefícios? A sua expectativa tem sido atingida? Se você respondeu sim, então já aproveita, se inscreve no canal Posologia. Você vai ter aulas inéditas todas as semanas e você vai acompanhar as séries aliviando do começo ao fim. Não adianta você assistir essa aula sem ter assistido o episódio 1, porque eles são complementares. Quando nós preparamos uma série como essa, aliviando a ansiedade, é porque as aulas elas são concatenadas. As aulas são interdependentes. O conteúdo de uma aula ajuda no conteúdo da outra. Certamente você não vai querer assistir um episódio perdendo o outro. E para você não perder nenhum episódio, se inscreve no canal. Eu aproveito esse momento também para você deixar um comentário nesse episódio. Um comentário dando um feedback. O que você achou dessa aula? Essa aula lhe trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha? Aproveita esse momento de pausa e faz isso agora mesmo. Vamos voltar para a nossa aula e vamos para uma pergunta. Como deveria ser a troca do benzodiazepínico por buspirona? Nós observamos que ele vai fazer a substituição. A substituição aparentemente vai ser muito benéfica. Mas ela vai acontecer de qualquer jeito? Ou existe um protocolo, existe uma técnica para que essa troca seja feita com o máximo de segurança possível? Vamos entender como é essa troca do benzodiazepínico pela buspirona. Primeiro, temos que pensar na retirada do benzodiazepínico. O benzodiazepínico pode produzir síndrome de abstinência. Nós vimos no episódio passado como retirar o benzodiazepínico. E essa retirada vai depender da dose do benzodiazepínico. Alguns são de potência mais alta, outros são de potências mais baixas, mas todas elas precisam ser referenciadas com relação ao diazepam. A depender se essa dose é acima ou ela é abaixo de 10 mg de diazepam, o protocolo de desmame, a velocidade de desmame, a inclusão de outros medicamentos adjuvantes para controlar os sintomas tanto da ansiedade como do próprio desmame precisa acontecer. Então, o benzodiazepínico deve ser descontinuado gradativamente. Mas a buspirona? Bem, a buspirona pode levar várias semanas para produzir efeito ansiolítico. Se eu desmamo e só depois eu adiciono a buspirona, existe uma grande chance desse intervalo entre o final do efeito de um e o início do efeito do outro fazer com que o paciente sofra os sintomas da ansiedade. A buspirona precisa ser inserido no momento do desmame do benzodiazepínico. Deve ser levado em consideração durante a redução da dose. Eu já posso inserir a buspirona em algum momento. Nós teremos uma sobreposição dos efeitos, mas
Quando o efeito do benzodiazepínico for encerrado, o da buspirona já vai ter sido iniciado e isso vai ser muito benéfico para o paciente. Segundo aspecto com relação à substituição é a administração. A buspirona sofre extenso metabolismo de primeira passagem hepática. O que é que significa isso? Significa que quando a buspirona é administrada por via oral, ela vai ser absorvida pelo sistema porta-hepático, vai sofrer metabolismo logo que ela passar pelo sistema hepático, pelo fígado. Isso vai produzir uma redução drástica na dose administrada de buspirona. Para vocês terem uma ideia, a biodisponibilidade da buspirona é 5%. 5% da dose administrada chega efetivamente à corrente sanguínea. Então, o efeito de primeira passagem hepática ele é muito extenso. Como podemos resolver isso? A administração com alimento pode aumentar a biodisponibilidade, diminuindo esse efeito de primeira passagem hepática. Então, ao contrário de muitos medicamentos que a gente diz, tome longe das refeições, porque o alimento pode interferir na absorção do medicamento. No caso da buspirona, é ao contrário. Tome junto com o medicamento, porque isso vai ajudar na biodisponibilidade. Então, a buspirona é um dos poucos medicamentos que devem ser administrados juntamente com o alimento. O que mais seria uma sugestão ou um conhecimento para a administração, para a substituição do benzodiazepínico pela buspirona? A buspirona vai produzir um metabólito ativo que é 1-pirimidinilpiperazina, que é abreviado de 1-PP. E este metabólito ativo ele está presente em altas doses, muitas vezes concentrações muito mais elevadas do que a própria buspirona. E o que é que o 1-PP faz? Ele é antagonista alfa-2 e esse antagonismo alfa-2 vai produzir reações adversas como, por exemplo, nervosismo. Então, algo que precisa ser feito com essa substituição é o acompanhamento do paciente. Enquanto estiver sendo feita essa substituição, o paciente precisa ser acompanhado porque ele pode ficar extremamente nervoso, em alguns casos até mesmo agressivo. Ele precisa ser orientado nesse sentido e precisa ser acompanhado também. O que mais podemos atribuir ou podemos entender sobre essa substituição do benzodiazepínico pela buspirona? Outro aspecto importante é relacionado à eliminação. A buspirona, a depuração da buspirona, melhor dizendo, é significativamente reduzida em pacientes com doença hepática ou doença renal. Isso significa o quê? Que a recomendação da dose da buspirona sejam reduzidas em pacientes que tenham insuficiência hepática ou insuficiência renal. E nós vimos no episódio 2 que esse paciente, pelo seu histórico de alcoolismo, ele tem insuficiência hepática. Então, para esse paciente, a dose deve ser uma dose menor do que a dose preconizada normalmente. E o uso do paciente, o uso da buspirona no paciente deve levar em consideração isso. A dose normalmente é de 15 mg por dia, dividida em 2 ou 3 vezes, mas como o BG tem doença hepática, a recomendação é iniciar com 10 mg por dia, dividida igualmente em 2 a 3 tomadas, mas numa dose máxima diária de 10 mg. Como é que a buspirona age? A buspirona é um agonista parcial de receptores 5-HT1A. Então vamos entender o que significa isso. Esse símbolo azul, aqui nós temos o receptor 5-HT1A, que, claro, pode se ligar à serotonina, mas aqui está ligada à buspirona. E como nós vimos, a buspirona é um agonista parcial. Então, a buspirona vai agir como se fosse a serotonina, mas não com a mesma potência da serotonina. Vai produzir o seu efeito,
mas não com a mesma força, com a mesma intensidade produzida pela serotonina. Nós vamos entender que existe uma pegadinha nesse mecanismo aí. Mas, a priori, vamos entender dessa forma. O mecanismo da buspirona é se ligar no receptor 5-HT1A e promover uma ação, ou seja, ativar esse receptor de forma parcial. Ao ativar esse receptor, nós temos a ativação de uma proteína G inibitória. E como toda proteína G inibitória, ela vai bloquear a adenilato ciclase, vai diminuir a concentração de AMP cíclico e nós temos aqui essa setinha tracejada mostrando que a ativação da proteína quinase C é menor. Consequentemente, nós temos a abertura dos canais de sódio deficiente, menor entrada de sódio, menor despolarização. A despolarização ela vai estar reduzida. Lembrando que aqui nós estamos falando de neurônios da amígdala. Pacientes com ansiedade, a amígdala está extremamente ativa. A serotonina vai promover uma diminuição da atividade da amígdala, promovendo uma dificuldade na entrada do sódio, uma dificuldade na despolarização. O que é que a buspirona vai fazer? Vai simular como se fosse a serotonina, promovendo uma menor entrada de sódio, uma menor despolarização. Só que vai promover isso de forma parcial, não com a mesma intensidade da serotonina. Isso vai promover um controle mais fino. Só que aqui eu falei para vocês que nós temos uma pegadinha. Por quê? Porque nós temos receptores 5-HT1A no neurônio pré-sináptico e no neurônio pós-sináptico. No neurônio pré-sináptico, a buspirona é um agonista completo. Vai promover uma ativação do receptor pré-sináptico de forma completa, semelhante ao que a serotonina faria. Mas no neurônio pós-sináptico, no receptor pós-sináptico, o agonismo ele é parcial. Então, aquilo que nós vimos que a buspirona é um agonista parcial de receptores 5-HT1A, ele acontece apenas para receptores pós-sinápticos, não para os pré-sinápticos. E no que é que isso vai diferenciar? Vamos entender melhor o que é que significa essa variação de efeito. Então, no neurônio pré-sináptico, nós temos um agonismo completo. A buspirona é agonista completo de receptores pré-sinápticos. E no receptor pré-sináptico, nós temos que o receptor 5-HT1A, de fato, ele é inibitório. Se ele é um agonista completo, ele vai promover uma inibição completa. Então, ele vai inibir a amígdala como se fosse a própria serotonina, reduzindo os sintomas da ansiedade. Receptores 5-HT1A na amígdala vão sofrer uma ação da buspirona como se fosse a própria serotonina, reduzindo a sua atividade. E no neurônio pós-sináptico? No neurônio pós-sináptico, a buspirona é agonista parcial dos receptores 5-HT1A. Mas no neurônio pós-sináptico, esse receptor é um receptor excitatório, ou seja, quando ele se liga nesse receptor, em vez de ele promover uma inibição, ele promove uma excitação. E pós-sinapticamente, ele promove um aumento da liberação de serotonina. Então vamos entender um pouco. Nós temos dois neurônios. Um neurônio pré-sináptico, onde nós temos um receptor que é inibitório, e um receptor pós-sináptico, onde ele é excitatório. O inibitório está na amígdala, o excitatório ele está na produção de serotonina. Ele inibe a atividade da amígdala que está exageradamente ativada e ele aumenta a secreção de serotonina por seus efeitos excitatórios em receptores pós-sinápticos. Então, o segredo da buspirona é na sua localização da ação. Na amígdala, ele age pré-sinapticamente, reduzindo a sua atividade, e também age pós-sinapticamente em neurônios serotoninérgicos, aumentando a secreção de serotonina e, de certa forma, ajudando na inibição da amígdala também. Então, vejam como é diferenciado o mecanismo de ação da buspirona.
Vamos ver o que é que diz o caso clínico 5. SK é uma artista gráfica, tem 24 anos, chega ao pronto-socorro reclamando de dor no peito, dificuldades de respiração, tontura e náuseas. Bem, ela descreve a sensação como se minha cabeça estivesse explodindo e eu estivesse fora do meu corpo. Então veja só, caro aluno, qual é a sensação inimaginável que uma pessoa com transtorno do pânico tem. A paciente também afirma que tem estado sob estresse extremo ultimamente, porque as finanças não estão boas na casa dela, inclusive resultando no não pagamento do aluguel no seu estúdio de arte. Então esse é o start, né? Esse é o que motivou, esse que foi o que deliberou todos os sintomas da ansiedade do paciente. SQ acha que teve um ataque cardíaco ou derrame causado por sua vida estressante. O médico realizou exames físicos e laboratoriais e nenhuma anormalidade cardíaca foi encontrada. Porque, afinal de contas, essa paciente não tinha nenhum problema cardíaco. Ela afirma que seu primeiro ataque ocorreu do nada há cerca de 5 meses atrás, enquanto ela comprava tinta para o seu estúdio. A paciente estava fazendo alguma coisa do seu dia a dia e o ataque de pânico surgiu sem sinais ou sem motivação nenhuma para que acontecesse. Desde então, os sintomas têm se tornado frequentes e ela começou a se isolar em seu estúdio por medo de que os sintomas voltem quando ela estiver em público. O diagnóstico do médico foi transtorno do pânico com agorafobia. E a pergunta sobre esse caso é quais características apresentadas por SK são condizentes com o transtorno do pânico. E eu já queria perguntar para você, caro aluno, você conhece alguém com transtorno do pânico? Do que você acabou de ver nesse caso clínico, essa pessoa que você conhece, algum sintoma se assemelha ao que a gente acabou de ver? Como o paciente que você conhece tratou o transtorno do pânico? Compartilhe aqui nos comentários, porque eu acho que essa é uma forma muito interessante de todos aprenderem assistindo o vídeo, aprenderem lendo os comentários também. Então, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar saber a sua história. Então vamos ver quais são as características desse caso clínico, dessa paciente, que são características compatíveis com o transtorno do pânico. A primeira é antecipação. O primeiro ataque do pânico de SK ocorreu sem aviso prévio, enquanto ela estava envolvida em atividades do cotidiano. E esse ataque do pânico durou de 10 a 30 minutos. Então, uma característica muito comum do paciente que tem transtorno do pânico é exatamente essa. O paciente está fazendo coisas do cotidiano quando os sintomas vêm de repente. Não existe algo que sinalize que o paciente vai ter um ataque de transtorno do pânico. E os sintomas duram em torno de 10 a no máximo 30 minutos, então não é algo muito prolongado. E essa vai ser uma informação muito importante quando estivermos pensando no tratamento. A segunda característica se refere ao terror. Os ataques do pânico são extremamente aterrorizantes. É algo em que o paciente muitas vezes está diante de uma situação ou diante de um objeto que não deveria causar terror extremo, mas para os circuitos da ansiedade do paciente, o estímulo é tão grande que o paciente ele não consegue lidar com aquela situação. Então, terror extremo que pode levar o paciente ao pronto-socorro, como fez, por exemplo, SK, com medo de estar sofrendo de ataque cardíaco. Ele tinha tanto medo, ela tinha tanto medo que isso fosse um ataque cardíaco que o terror levou ela a um hospital para procurar ajuda médica. Terceira característica se refere aos sintomas. Os sintomas alvo do transtorno do pânico são dor no peito, falta de ar, tontura
desconforto abdominal e a despersonalização. Um detalhe, não sei se vocês observaram, mas um detalhe que tinha no caso clínico é que o paciente dizia: minha cabeça está explodindo e eu me sinto fora do meu corpo. Ou seja, a despersonalização é uma característica muito importante do transtorno do pânico. Quarta característica, agorafobia. A agorafobia está presente porque ela evita sair do estúdio com medo de ter ataques do pânico. O estúdio para ela é a proteção. O estúdio para essa paciente é o porto seguro. Então, para que ela não tenha transtorno do pânico, ela fica presa. Ela fica no seu estúdio. Ela evita sair do estúdio para que no ambiente externo ela não tenha nenhum estímulo que possa levar ela a desenvolver sintomas do transtorno do pânico. E a nossa quinta característica se refere à epidemiologia. Outros fatores típicos do transtorno do pânico são: pacientes geralmente são jovens, mais comum no sexo feminino, e não há achados físicos ou laboratoriais anormais. Se faz o exame físico, se faz exames laboratoriais, todos eles são normais. Então, essa também é uma característica bastante importante. Então, antecipação, ele surge do nada, é extremamente aterrorizante. Os sintomas se referem à dor no peito, à falta de ar, tontura, desconforto abdominal e despersonalização. Acompanhado muitas vezes de agorafobia, ele fica refugiado em um local para evitar o transtorno do pânico, e mais comum em pessoas jovens do sexo feminino e muitas vezes sem achados físicos nem laboratoriais anormais que sejam compatíveis com a sintomatologia do paciente. Bem, vamos ver qual é o desfecho desse paciente acompanhando mais uma vez o caso clínico 5. SK foi encaminhada para um psiquiatra que decidiu iniciar o tratamento com paroxetina, 20 mg todas as manhãs. 3 dias depois, SK liga para o médico dizendo que a ansiedade e os ataques do pânico aumentaram muito desde que ela começou a usar a paroxetina. Será que é a paroxetina mesmo que está produzindo essa potencialidade, essa chance maior de desenvolver ataque do pânico? Ou será que o paciente precisa de um tratamento complementar para que os sintomas do transtorno do pânico sejam de fato controlados? Então, o psiquiatra resolveu então prescrever também alprazolam 0,5 mg comprimidos. E nós vimos no episódio passado que o alprazolam é um benzodiazepínico muito usado para transtorno do pânico. E para esse paciente, usar somente a paroxetina não é suficiente para controlar os sintomas do transtorno do pânico. Foi prescrito para ele também alprazolam 0,5 mg e orientou SK a tomar conforme necessário para a ansiedade. O alprazolam foi prescrito, mas o médico disse: você vai usar o alprazolam somente se tiver sintomas ou um descontrole sintomatológico no transtorno do pânico. A pergunta é: quais fatores devem ser considerados na seleção do tratamento inicial para transtorno do pânico e por que o tratamento prescrito para SK ele é considerado inapropriado? Vamos compreender olhando para o algoritmo mais uma vez. Nós vimos lá no primeiro episódio esse algoritmo. Esse algoritmo mostra que o tratamento para transtornos de ansiedade de uma forma geral, seja ela moderada ou seja ela grave, começa com inibidores seletivos da recaptação de serotonina ou um inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina, isso vai variar muito, associado a um tratamento psicoterápico. Então, essa daqui é a primeira seleção do fármaco. O fármaco é selecionado como um antidepressivo é a primeira escolha. Se ele não responder, há possibilidade de escolher uma outra molécula que seja da mesma classe. Inibidor seletivo da recaptação de serotonina ou inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina.
Se ele continuar não respondendo, ele pode substituir ou adicionar uma terceira alternativa, que é a pregabalina. E se mesmo assim o paciente continuar não respondendo, a quarta fase do tratamento é a potencialização, seja com buspirona, seja com benzodiazepínico de longa ação, seja com pregabalina. E se mesmo assim o paciente continuar resistente ao tratamento ou a resposta for parcial, a quinta etapa é uma substituição do tratamento inicial, da potencialização, por tricíclicos, quetiapina ou inibidor da monoaminoxidase. E se mesmo assim continuar não respondendo, a sexta e última etapa, seria associar um desses medicamentos prescritos por último com os medicamentos da potencialização. Então, no caso dessa paciente, foi prescrita paroxetina, que é o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, mas nós temos um detalhe importante aqui. Devido ao sofrimento e prejuízos causados pelo transtorno do pânico, a terapia combinada inibidor seletivo da recaptação de serotonina com benzodiazepínico, ela é obrigatória. Deveria ter sido o tratamento inicial preferido. Então, ele deveria, desde o começo, ter prescrito paroxetina com alprazolam. E, como os ataques do pânico duram no máximo 30 minutos, usar um benzodiazepínico conforme necessário, sinceramente, não terá utilidade nenhuma. Porque os efeitos do benzodiazepínico vai ocorrer muito depois dos sintomas já terem sido controlados. Então, ele precisa utilizar antidepressivo, paroxetina, com benzodiazepínico, com alprazolam, de forma contínua. Isso é o que deveria ser feito para esse paciente. Bem, como ou quais medicamentos podem ser selecionados para transtorno do pânico? Quando nós olhamos transtorno do pânico, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, todos eles vão ser úteis, todos eles podem ser utilizados de forma muito eficaz. Essa bolinha verde indica que eles são eficazes e que são ao mesmo tempo seguros. É o citalopram, é o escitalopram, é a fluoxetina, é a fluvoxamina, é a paroxetina, que é o que foi prescrito para o paciente, e é a sertralina. Todos eles são úteis, eficazes para transtorno do pânico. Mas a pergunta é, a escolha de um inibidor seletivo da recaptação de serotonina depende de quê? O que é que nós vimos quando falamos da ansiedade como doença? Nós vimos que a atividade da amígdala está muito elevada. E a atividade da amígdala depende de quê? Da serotonina. A serotonina, ela é o freio para a amígdala. Se não tem serotonina ou se há deficiência na produção de serotonina, a amígdala, de fato, vai ter uma atividade muito maior. Então, nós precisamos aumentar os níveis de serotonina. Então, a gente já pode entender, por essa pergunta, que a preferência deve ser por inibidores seletivos que inibam mais a recaptação de serotonina e menos a de noradrenalina, que de fato vai aumentar os sintomas da ansiedade. Quanto mais noradrenalina, maiores chances de aumentar os sintomas da ansiedade. Quanto mais serotonina, mais controle terá. Então, nós temos citalopram, paroxetina e sertralina como os três principais inibidores seletivos que aumentam muito a serotonina e aumentam muito pouco a noradrenalina, como nós podemos ver nessa imagem. Nessa imagem, nós estamos vendo a capacidade que os antidepressivos têm em inibir um sistema de recaptação ou outro sistema de recaptação. Em inibir o sistema de recaptação de serotonina ou inibir o sistema de recaptação de noradrenalina. Quanto mais no meio, mais não seletivo. Quanto mais para a esquerda, maior capacidade de inibir a recaptação de serotonina. Quanto mais para a direita, maior a capacidade de inibir a recaptação de noradrenalina. Então, nós temos aqui citalopram,
por volta de 5.000 vezes mais afinidade pelo sistema de recaptação de serotonina do que pelo sistema de recaptação de noradrenalina. Nós temos a sertralina, próximo de 1.000, e nós temos a paroxetina, ali por volta de 500 vezes mais capaz de inibir o sistema de recaptação de serotonina do que de noradrenalina. Então, quanto maior a capacidade de aumentar a serotonina, melhor como ansiolítico funcionam esses medicamentos. Vamos voltar para o caso clínico 5 para entender agora o desfecho desse caso. SK recusa-se a continuar com a paroxetina. Então, citalopram é prescrito em seu lugar. A gente viu que citalopram e paroxetina são muito úteis para transtorno do pânico, sendo citalopram muito mais capaz de aumentar os níveis de serotonina do que a própria paroxetina. Então, foi substituído a paroxetina pelo citalopram. Bem, após uma semana de terapia com citalopram, na dose inicial de 10 mg por dia, SK está tolerando bem o medicamento. O plano é gradativamente aumentar o citalopram para 20 mg, depois para 10 mg por dia durante as próximas semanas. SK também está tomando alprazolam 0,5 mg 3 vezes ao dia. Então agora o paciente está utilizando essa associação. O citalopram, inibidor seletivo da recaptação de serotonina citalopram, e o benzodiazepínico alprazolam 0,5 mg 3 vezes ao dia. A pergunta é: quais os objetivos desejados no tratamento? E eu gostaria de dizer que é muito importante que nós tenhamos na nossa cabeça qual é o objetivo do tratamento. Às vezes o objetivo do tratamento não é cura completa, mas às vezes o objetivo do tratamento é diminuir a sintomatologia para que o paciente tenha uma normalidade na sua vida. Então a gente precisa entender quais são os objetivos e precisamos entender como a resposta terapêutica de SK pode ser avaliada. Como é que nós podemos dizer que o medicamento, que o tratamento está funcionando ou que não está funcionando? Quais são os parâmetros? Como nós vamos metrificar? Então vamos entender primeiro os objetivos. A terapêutica eficaz deve permitir SK sair mais confortavelmente do seu estúdio quando necessário. Esse é o objetivo primário. Eu quero que SK melhore a ponto de que ele possa começar a sair do seu estúdio, comece a ter sua vida social, pessoal e profissional igual ou muito próximo do que ele tinha antes. Isso é o que eu quero inicialmente. E secundariamente, melhorar a sua funcionalidade e a sua qualidade de vida. Claro, eu quero que primeiro ele consiga sair do estúdio, eu quero que ele entenda que ali não é o único refúgio que ele tem. Secundariamente, eu quero que ele melhore as suas funcionalidades, as suas relações pessoais, profissionais e também a sua qualidade de vida. E como é que eu vou medir se isso vai ou não vai estar acontecendo? Primeiro, qual a frequência e qual a gravidade dos ataques de pânico? Ele tinha ataque de pânico todos os dias. Agora, os ataques de pânico, os sintomas, eles surgem 2 vezes por semana. Frequência menor. Isso é um parâmetro importante. Qual é a gravidade dos sintomas? Não, os sintomas do ataque do pânico, eles eram muito graves. Eles eram muito debilitantes. Mas agora, os ataques são mais leves. Ele consegue controlar, volta praticamente sem transtorno nenhum. Isso também é um parâmetro importante. A frequência dos sintomas e a gravidade dos sintomas vão dizer que o tratamento ele está funcionando ou ele não está funcionando. Um outro ponto importante também é ansiedade antecipatória. Essa ansiedade antecipatória, esse surgimento do nada dos sintomas do transtorno do pânico, eles continuam ou eles não surgem mais? Ele é algo mais previsível. Se eu estou conseguindo controlar essa ansiedade antecipatória, isso significa que o tratamento está sendo eficaz. Terceiro ponto, comportamento de evitação fóbica.
Se o paciente dizia antes, eu evito sair do meu estúdio, porque isso vai me trazer transtorno do pânico, isso vai me trazer uma ansiedade incontrolável. Mas se eu não estou mais evitando isso, se eu já consigo sair, se o paciente tem algum gatilho que ele não precisa mais evitar, que ele consegue conviver com aquele gatilho, isso é um sinal extremamente importante que o tratamento está sendo eficaz. Ponto 4. Bem-estar geral. O paciente parece feliz, o paciente não parece preocupado, o paciente não parece com medo extremo. Lembrem-se dos sintomas da ansiedade. Se o tratamento consegue controlar, fazendo com que o paciente tenha um bem-estar geral, isso também é um sinal muito importante de controle ou de eficácia do tratamento. E o ponto 5 é a incapacidade relacionada à doença em várias áreas. Será que agora o paciente consegue ter a sua vida normal nas áreas em que ela era impactada? A vida profissional, a escola, a família. Se essas áreas elas estão sendo menos impactadas, isso também pode ser um sinal importante de que o tratamento está sendo eficaz. Vamos voltar agora para o caso 5. Caso 5, ele termina da seguinte forma. Após 3 meses de citalopram, SK relata que não teve ataques do pânico no último mês e que ela está muito bem. Veja a metrificação. Como é que nós vamos saber se o tratamento está sendo ou não está sendo eficaz? Faz 3 meses que essa paciente não tem transtorno do pânico. No último mês, ela está se sentindo muito bem. Então, claramente, o tratamento está conseguindo atingir seus objetivos. Ela está atualmente usando 40 mg por dia de citalopram e gradualmente parou de usar o alprazolam 3 a 4 semanas atrás. Ela usou o alprazolam, usou o citalopram por algum tempo, agora permanece apenas com citalopram, o alprazolam já desmamou, já não está mais usando o alprazolam. Ela revela que está pintando regularmente, está vendendo algumas de suas pinturas, que está conseguindo pagar o aluguel. Ela diz que voltou a namorar novamente. Então vejam quantos indícios de que o bem-estar dela está voltando ao normal. Quantos indícios de que a qualidade de vida do paciente está sendo restaurada. SK não está experimentando efeitos adversos significativos do citalopram, exceto por alguma disfunção sexual. Citalopram, de fato, pode causar disfunção sexual e esse é um problema que está sendo enfrentado pela paciente. Ela se pergunta por quanto tempo deve continuar a tomar o citalopram, já que ela está indo tão bem. Ela está usando o citalopram, está continuando, mas ela quer saber por quanto tempo. E a pergunta é, qual a duração recomendada do tratamento para transtorno do pânico? E a gente volta para o algoritmo. Quando a gente volta para o algoritmo, a gente vê o seguinte, que ela começou a usar o citalopram, inibidor seletivo da recaptação de serotonina, muito provavelmente juntamente com a psicoterapia, espera de 2 a 4 semanas para saber se responde ou não. Se responder, o tratamento é de 6 meses a 1 ano. 6 meses a 1 ano. Sempre de 6 meses a 1 ano. A paciente, no nosso caso clínico, ela fez um tratamento já por 3 meses. Então, ela deve continuar por mais 3 meses, 3 a 9 meses aproximadamente. O tratamento com citalopram deve ser desmamado se a paciente não estiver exposta a nenhum gatilho ansiogênico. Isso é extremamente importante. Às vezes, a gente pensa que o algoritmo é de 6 a 12 meses, terminou o tratamento, terminou o tempo, terminou o tratamento. Mas se o paciente está exposto a alguma ansiedade, algum produto ansiogênico, após o tratamento, se ele não tiver sob efeito do medicamento, é muito possível que o paciente volte a ter sintomas de ansiedade e sintomas do transtorno do pânico. Então, para essa paciente, ela precisa não estar exposta a nenhum gatilho ansiogênico
para que o tratamento possa ser interrompido. E aqui nós temos uma observação muito importante, é que o transtorno do pânico é aceito para tratamento de longo prazo com os benzodiazepínicos. É o único tipo de ansiedade em que, se o paciente fizer um tratamento por mais de 4 a 6 semanas, que normalmente é preconizado, e muitas vezes pode durar meses, é o tratamento ou protocolo aceito para usar um benzodiazepínico por longa duração, é para pacientes que sofrem de transtorno do pânico. Então, entendemos o desfecho de SK, que tinha transtorno do pânico. Agora vamos para o nosso novo caso clínico, que é o caso clínico 6. E diz o seguinte: KT é uma jovem asiática, ela tem 18 anos e ela foi diagnosticada com transtorno obsessivo compulsivo há 2 anos e também tem depressão moderada. Seu médico planeja iniciar a terapia com clomipramina, porque as terapias anteriores, com paroxetina e fluvoxamina, elas falharam. E a pergunta é: a clomipramina é um tratamento adequado para esse paciente? Quais as recomendações precisam ser feitas em relação ao início do tratamento com a clomipramina? Então, como é o tratamento do transtorno obsessivo compulsivo? Quando nós olhamos o TOC, ele é tratado como os demais tipos de transtorno de ansiedade. Inicialmente, tratamento preferencial, inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Citalopram é um dos que não existem estudos comprobatórios de sua eficácia. E a fluoxetina mostra claramente que os resultados eles são inconsistentes. Então, o que é que sobra? Escitalopram, fluvoxamina, paroxetina e sertralina. Entretanto, essa paciente já fez 2 tentativas com inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E a gente pergunta qual inibidor seletivo da recaptação de serotonina escolher. As tentativas anteriores, que foram com paroxetina e fluvoxamina, apesar de recomendadas, falharam. E as diretrizes atuais recomendam que a clomipramina seja reservada para pacientes com TOC que falharem pelo menos 2 tentativas de inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, o paciente vai usar sempre a escolha inicial, a primeira escolha, inibidores seletivos. Mas se ele tiver 2 falhas para TOC, é recomendado o uso de um substituto, que é a clomipramina, e a gente vai entender onde é que entra a clomipramina. Então, vamos olhar aqui o algoritmo para tratamento do transtorno obsessivo compulsivo. Como todos os outros tipos de ansiedade, o tratamento inicial vai ser com inibidor seletivo da recaptação de serotonina como primeira escolha. Se ele não responder, o tratamento vai ser uma outra molécula inibidora seletiva da recaptação de serotonina. No caso do transtorno obsessivo compulsivo, se houver 2 falhas, o tratamento vai ser com antidepressivo tricíclico, especificamente a clomipramina. Então, KT também tem depressão, por isso ela deverá ser cuidadosamente avaliada para qualquer pensamento suicida antes de iniciar com a clomipramina. E por que isso é extremamente importante? Porque pacientes que têm ideação suicida, a clomipramina pode potencializar essa ideação suicida. Por isso, o paciente precisa ser monitorado muito cuidadosamente se ele tiver ideação suicida e precisar utilizar a clomipramina. Mas vejam, caros alunos, que quando nós olhamos para os antidepressivos tricíclicos, amipramina, clomipramina e imipramina, para transtorno obsessivo compulsivo, estudos de eficácia e segurança, eles são inexistentes para amitriptilina e para imipramina. Por isso, nós temos uma única alternativa, que é a clomipramina, que é eficaz, mas essa bolinha nessa cor marrom significa que o risco-benefício dele é desvantajoso. Ou seja, traz como consequência diversas reações adversas. Então, qual antidepressivo escolher? Se for detectada ideação suicida, é preferível tentar outro inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Nós vimos que a clomipramina não é indicada para esse tipo de paciente.
Entretanto, as respostas à depressão e ao toque, ao tratamento, são independentes. Então, a depressão pode responder a um medicamento, enquanto os sintomas do toque podem persistir. Essa paciente, ela tem transtorno obsessivo compulsivo, um transtorno de ansiedade, e ela tem depressão moderada. E esses sintomas, eles são independentes. O tratamento com clomipramina pode resolver o transtorno obsessivo compulsivo, mas a paciente pode continuar com os sintomas da depressão. Por isso, muitas vezes, eles precisam ser tratados de forma independente também. Então, vamos entender quais são as recomendações quando o paciente utiliza clomipramina no seu tratamento. Vamos avaliar as doses iniciais, vamos ver quais são as comorbidades que precisam ser consideradas, vamos ver as principais reações adversas e também a posologia apropriada, claro, para que nós possamos entender que ele precisa ter o máximo de eficácia terapêutica e o máximo de segurança também. A gente precisa sempre levar isso em consideração. Então, levando isso em consideração, qual a dose ideal para o paciente? A dose inicial é de 25 a 50 mg por dia, administrado com as refeições em doses diárias divididas para minimizar os efeitos adversos. Um dos problemas que o paciente pode ter é risco de convulsão. Então, nós já temos que pacientes com epilepsia precisam ser monitorados de perto também. A dose máxima vai ser 250 mg por dia, devido ao risco acentuado de convulsões de 2,1 a 3,4% dos pacientes podem ter convulsão. Pacientes que utilizam clomipramina podem ter convulsão, e a duração mais longa de clomipramina também pode aumentar o risco de convulsão. Qual o intervalo entre as doses? Os parâmetros farmacocinéticos da clomipramina são comparáveis aos outros antidepressivos tricíclicos. Sua meia-vida de eliminação é de aproximadamente 24 horas, o que ajuda bastante a tomar ao paciente fazer uma dose diária, ou seja, dose única é apropriado para o paciente em virtude das características farmacocinéticas da clomipramina. Reações adversas da clomipramina, quais são elas? Reações mais frequentes: sedação, muito sono, boca seca, tontura, tremor, constipação. Tudo isso é muito frequente, tudo isso precisa ser informado ao paciente antes dele iniciar o tratamento com a clomipramina. KT deve ser avisado desses efeitos e deve dizer que, claro, eles não são graves e que geralmente desaparecem com o tratamento. E por que é importante fazer essa recomendação? Porque muitas vezes o paciente desiste do tratamento porque essas reações surgem e isso incomoda o paciente, mas ele não entende que essas reações elas podem ser transitórias. Elas normalmente são transitórias. Por isso é importante informar para o paciente sobre essa questão. Uma outra reação muito comum também é o ganho de peso. Essa reação geralmente aparece só a longo prazo. Então, se o paciente for utilizar a clomipramina por um tempo longo, a reação pode acontecer. Mas se não for por um tempo longo, é bem possível que essa reação ela não aconteça. Diminuição ou disfunção sexual pode ser um problema para homens e para as mulheres que utilizam clomipramina. Nos homens pode causar anormalidades da ejaculação e prejudicar a fertilidade. Isso também precisa ser informado, mas precisa se pensar em estratégias para minimizar esses efeitos. Quando eu falei sobre a classe dos antidepressivos na série Aliviando a Depressão, eu falei sobre diversas estratégias quando o paciente utiliza um antidepressivo e tem disfunção sexual, diversas estratégias, inclusive uma que o paciente utiliza durante a semana o antidepressivo e durante o final de semana ele não usa para que a função sexual retorne, entre outras. Se você quiser entender melhor sobre essas estratégias, volte lá na série Aliviando a Depressão. Eu explico isso de forma muito detalhada. Outra reação também esperada para a clomipramina é que ele promova a depressão do sistema nervoso central. Então, deve ser aconselhado não usar outros depressores, como o álcool, ou, claro, também ter bastante cuidado com efeitos sedativos ao dirigir ou executar atividades perigosas. E muitas vezes o paciente acha que ter efeito sedativo é simplesmente fazer o paciente dormir, mas às vezes
esse efeito sedativo vai fazer com que o paciente perca a sua concentração, faz com que o paciente perca a sua atenção também. Então não é só produzir sono que seria a preocupação. Às vezes diminuir a atenção é extremamente importante. Para o paciente que vai dirigir, para o paciente que vai utilizar um instrumento perfuro-cortante, para o paciente que vai mexer com fogo, tudo isso pode colocar em risco a vida do paciente. Para o paciente que tem doenças cardíacas, a clomipramina também pode causar algum risco de doenças cardíacas em pacientes adultos e também em pacientes pediátricos. Por isso, é importante, antes do uso da clomipramina, o paciente fazer um eletrocardiograma para avaliar a saúde cardiovascular do paciente. E também função hepática. A clomipramina eleva enzimas hepáticas dentro dos 3 primeiros meses de tratamento. Por isso, é muito importante o paciente fazer testes da função hepática para avaliar se o paciente já não tem instalado algum grau de lesão hepática que possa ser agravado ainda mais pela clomipramina. Então, voltando aqui para o caso clínico 6, após 10 semanas tomando clomipramina 100 mg ao deitar, KT mostrou resposta parcial. 10 semanas já é um tempo suficiente para a gente saber se o medicamento ele está sendo completamente efetivo ou parcialmente efetivo. E nesse caso, a resposta está sendo parcial. Ele continua a apresentar sintomas leves a moderados e também apresenta efeitos adversos anticolinérgicos, além de fadiga diurna frequente. Então, para esse paciente, ele está enfrentando efeitos adversos e o efeito, mesmo assim, tem sido parcial. Os níveis plasmáticos de clomipramina estão relativamente altos para a dose dada, 453 nanogramas por ml de clomipramina, mais desmetilclomipramina, que é um metabólito da clomipramina, metabólito ativo. Ou seja, não é a concentração plasmática baixa a responsável pelos efeitos parciais. Os efeitos parciais é porque a resposta a esse medicamento ela está sendo inadequada. O médico, portanto, decide adicionar outro medicamento para controlar os sintomas de CAT. E a pergunta é, qual medicamento seria a melhor escolha para CAT? E para respondermos a essa pergunta, a gente precisa entender o que é que acontece no transtorno obsessivo compulsivo. O transtorno obsessivo compulsivo é resultado de pensamentos recorrentes. Quando o paciente ele tem um transtorno obsessivo compulsivo relacionado à limpeza, o pensamento dele gira em torno de eu preciso deixar limpo. Ele termina de limpar, eu preciso deixar limpo. O paciente que tem transtorno obsessivo compulsivo relacionado, por exemplo, a se deixou ou não a porta fechada, o pensamento é recorrente em torno dessa temática. E esse pensamento recorrente ele acontece porque um circuito cerebral ele é recorrente. O circuito neurológico ele é fechado. Ele acontece da seguinte forma, se nós olharmos para esse esquema aqui, nós temos o envolvimento dos gânglios da base, nós temos o envolvimento do tálamo e nós temos o envolvimento do córtex frontal. Como é que eles se interrelacionam no transtorno obsessivo compulsivo? Quando nós olhamos para os gânglios da base, eles estimulam, eles induzem uma resposta neurológica, despolarização estimulatória, excitatória do tálamo. O tálamo estimulado pelos gânglios da base também gera uma resposta excitatória que agora vai estimular o córtex frontal. E o córtex frontal também gera uma resposta estimulatória que vai estimular os gânglios da base. Dessa forma, o resultado é o quê? São pensamentos recorrentes em função desse circuito retroalimentado.
Gânglios da base, tálamo, córtex, gânglios da base, tálamo, córtex. E esses pensamentos recorrentes fazem com que o paciente fique num ciclo neurológico vicioso. Esse circuito recorrente, ele é controlado pelo núcleo da RAF e pela substância negra. O núcleo da RAF produz serotonina. Se nós olharmos aqui, a serotonina ela é inibitória dos gânglios da base. Ou seja, a serotonina ela é o freio desse circuito. Quanto mais serotonina, menor a atividade desse circuito, menos pensamentos recorrentes, menos sintoma de transtorno obsessivo compulsivo. Já a substância negra, ela produz dopamina. E a dopamina estimula os gânglios da base. Ou seja, a dopamina é o acelerador. O acelerador dos gânglios da base. Quanto mais dopamina, mais o circuito vai estar ativo, mais pensamentos recorrentes, mais sintomas de transtorno obsessivo compulsivo. Vamos entender agora como é que esse circuito ele acontece de fato. Quando nós olhamos para os receptores do núcleo da RAF e os receptores da substância negra, nós observamos que são receptores serotoninérgicos. Ou seja, a serotonina é quem controla o núcleo da RAF e a serotonina é quem controla também a substância negra. Só que são receptores diferentes. O receptor encontrado no núcleo da RAF é o receptor 5-HT2A. E o receptor encontrado na substância negra é o receptor 5-HT2C. De modo que, se eu bloquear o receptor 5-HT2A no núcleo da RAF, vou ter um agravamento do transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Porque se eu bloquear, eu diminuo a secreção de serotonina. Se eu diminuo o freio, eu tenho maior atividade do circuito gânglios da base, tálamo, córtex. Já se eu bloquear receptores 5-HT2C, eu vou melhorar o transtorno obsessivo compulsivo. Porque se eu não tenho a serotonina agindo em receptores 5-HT2C, eu tenho diminuição da dopamina, que é o acelerador do circuito. Pensando assim, eu preciso bloquear receptores 5-HT2C ou estimular receptores 5-HT2A. Desse modo, quando nós olhamos para o arsenal terapêutico, os fármacos antipsicóticos são fármacos que normalmente têm uma ação bloqueadora de receptores serotoninérgicos, bloqueando receptores 5-HT2A e bloqueando receptores 5-HT2C. Lembre-se, eu quero bloquear receptores 5-HT2C, mas não receptores 5-HT2A. Então, nós estamos vendo aqui uma tabela mostrando alguns antipsicóticos, haloperidol, quetiapina, olanzapina, risperidona, clozapina, e sua afinidade bloqueadora desses receptores, medido com essa grandeza aqui K. Ou seja, constante que diz que quanto menor a concentração, maior será a afinidade pelo receptor. Maior será a capacidade desse fármaco, desse antipsicótico, bloquear esse receptor. Nós não queremos bloquear receptores 5-HT2A. Isso significa que quanto maior for essa concentração, menor vai ser a afinidade, mais distante de bloqueio esse antipsicótico vai estar. Quando nós olhamos para as maiores concentrações, o haloperidol é o que tem a maior concentração. Só que não adianta só ter uma elevada concentração, ou seja, uma baixa afinidade por receptores 5-HT2A. Nós precisamos de uma elevada afinidade por 5-HT2C. Então, ao contrário, eu preciso ter uma elevada concentração para 5-HT2A e uma baixa concentração para 5-HT2C. Quando nós olhamos para o haloperidol, a concentração de 5-HT2C é altíssima, fora de cogitação. Quando nós olhamos para a quetiapina, 96 é a segunda maior concentração inibitória, bloqueadora dos receptores 5-HT2A. Ou seja, tem uma baixa afinidade.
que é o que nós queremos. Quando nós olhamos para o 5-HT2C, 3.820 nanomol por litro, ou seja, muito alta, ele tem uma afinidade muito baixa para 5-HT2C. Então, esse poderia ser uma possibilidade, mas a concentração de 5-HT2C ainda está muito elevada. A gente quer que ela seja mais baixa. Quando nós olhamos os mais baixos, olanzapina, concentração muito baixa, significa afinidade muito alta. Mas olanzapina tem uma afinidade altíssima por 5-HT2A. Quando olhamos risperidona, tem uma concentração alta e muito baixa para 5-HT2A, ou seja, uma elevada afinidade. Então, risperidona talvez seja o que tem a pior combinação. Quando nós olhamos para clozapina, ele tem 9,6 nanomol por litro, ou seja, é uma concentração muito baixa, tem uma afinidade altíssima, também é uma alternativa ruim para tratamento do transtorno obsessivo compulsivo. Então, desses todos, o que apresenta o melhor equilíbrio, uma melhor combinação entre baixa afinidade por 5-HT2A e elevada afinidade por 5-HT2C é justamente a olanzapina. Apesar de ter uma capacidade, uma afinidade por 5-HT2C considerada relativamente baixa, mas também tem uma capacidade, uma afinidade 5-HT2A também muito baixa. Então, essa combinação ela é mais favorável do que os outros antipsicóticos. Então, dessa forma, a quetiapina consegue ser utilizada para transtorno obsessivo compulsivo por controlar aquele circuito que está exageradamente funcionante, produzindo os pensamentos recorrentes. Quando nós olhamos, então, para a quetiapina, onde é que a quetiapina entra aqui? Nós temos aqui escolha alternativa, pode entrar aqui a pregabalina, são as 3 escolhas, a potencialização, e nós temos aqui a quetiapina como a forma substituta quando os tratamentos anteriores eles falham. Nós vimos que o paciente utilizou por algum tempo e tinha uma resposta parcial. A quetiapina tem essa indicação por promover, principalmente para transtorno obsessivo compulsivo. A quetiapina consegue regular melhor o circuito gânglios da base, tálamo, córtex frontal. Quando nós olhamos para a quetiapina, que tem esse nome de marca, né, Seroquel, quetiapina ela é um canivete suíço. Eu falei sobre ela também na série Aliviando a Depressão. A quetiapina consegue se ligar a diversos alvos farmacológicos diferentes a depender da sua dose. Se nós observarmos, ela é um antipsicótico por natureza, utilizado para esquizofrenia, como monoterapia. Mas para utilizar a quetiapina como um fármaco antipsicótico, veja a dosagem aqui. Esse range que vai de 400 até 800 miligramas. Uma dose muito alta. Para tratamento da ansiedade, a quetiapina utiliza doses muito mais baixas, entre 75 miligramas e 150 miligramas, que é aquela dosagem em que ele vai fazer exatamente os bloqueios 5-HT2A, 5-HT2C naquelas proporções ou naquele grau de afinidade. Com doses mais elevadas, outros alvos podem ser ativados ou podem ser bloqueados, alvos que não vão ser interessantes para pacientes que têm transtorno obsessivo compulsivo. E finalizamos a nossa aula de hoje. Vamos finalizar com uma frase do Charles Chaplin: a vida é maravilhosa se não se tem medo dela. O medo é um sintoma da ansiedade. O medo é algo paralisante. Então, se você conhece alguém que paralisa pelo medo, compartilhe essa frase com essa pessoa. Me marca nas redes sociais, faz um print para me saber que você chegou até aqui, para me saber que você não tem medo de aprender e de se preparar, se qualificar para o futuro, para a sua profissão. E claro, se você tem interesse em adquirir esse PowerPoint, essa apresentação, se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessa apresentação no formato em que ela foi criada, você pode baixar essa apresentação apontando o seu celular para esse QR Code. Lá você vai encontrar não apenas essa, mas todas as apresentações dessa série Aliviando
você vai poder baixá-la e usar da forma que você desejar para dar uma aula, para dar uma palestra, para estudar, para fazer as anotações que você quiser. E gostaria de agradecer mais uma vez a você por ter terminado esse vídeo, por ter assistido até aqui, por sua disposição em aprender. E assim finalizamos mais uma série, a série Aliviando a Ansiedade. Na próxima semana teremos série nova, mas não vou dizer qual vai ser o título. Aguarde na próxima semana, volte aqui nesse canal e assista uma nova série Aliviando, onde eu vou trazer sempre um tema muito interessante, muito prático, muito aplicado, que você vai poder utilizar no seu dia a dia. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima aula.